A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 35 e versículo de número 20, que diz assim: Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras de Neco, que lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro. Levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, a morte do rei Josias. Uma morte que poderia ter sido evitada se ele ouvisse a voz de Deus por intermédio de um rei chamado Neco. Neco deixou bem claro, Neco era o rei do Egito, e ele deixou bem claro que ele não estava indo guerrear contra Josias, rei de Judá. Que o problema dele era contra outro rei e não contra Josias. Josias não tinha que descer a esta batalha, a esta guerra. Tem momentos, irmãos, que a gente muitas vezes pega guerras que não são nossas. Através dessa palavra, Deus está falando contigo: cuidado. Cuidado com as batalhas que você está pegando, porque tem batalhas que não é sua. Esta batalha aqui era contra Carquemes e não contra Josias. Mas Josias achou de ir contra Neco, rei do Egito. Através dessa palavra o Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado com as guerras que você está pegando, com pessoas que você está querendo ajudar. Hoje o Senhor está te alertando, porque houve um alerta na vida do rei Josias. Rei Josias foi um rei excelente de Judá. Ele agradou muito o coração de Deus, foi um rei muito útil em Judá, mas desobedeceu. Ele desceu uma batalha que não era para ele descer. O Senhor, ele está ali alertando, dizendo: não pegue batalhas desnecessárias. Irmãos, tem pessoas que elas mesmas buscam as batalhas que elas vivem. Elas mesmas plantam aquilo que elas estão colhendo, e muitas vezes a gente quer ajudar. Quantas pessoas querem ajudar? Pessoas que Deus não mandou você ajudar. Querem descer a batalhas que não é sua. Tem gente que pega a guerra do filho dos outros. Tem gente que pega a guerra do casamento dos outros. Tem gente que pega a guerra da vida ministerial dos outros. Antes de você, meu irmão e minha irmã, descer a uma batalha, pergunte a Deus: Deus, eu posso entrar nesta batalha? Se for Deus que mandar você ir, é uma coisa. Se for Deus que ele direcionar dizendo: ore pela irmã fulana, ore pelo casamento dela, e Deus garante, irmãos. Mas muitas vezes não é Deus que manda, somos nós que queremos descer a batalha como o rei Josias. Declare comigo: eu não vou pegar guerras que não são minhas e que Deus não mandou. Eu não vou pegar guerras que não são minhas e que Deus não mandou. Você vai observar que o rei Neco, ele alertou o rei Josias. Ele disse: eu não estou indo contra você. Fica aí na tua. O que era que Josias tinha que fazer? Deixar Neco se resolver com Carquemes. Não era para ele se meter naquilo.
Josias se meteu aonde não devia. Muitas vezes, irmãos, nós ajudamos pessoas que estão em desobediência. Muitas vezes nós temos pena de pessoas que estão passando por lutas porque elas mesmo plantaram. Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, não se engane não, que tem pessoas que plantam as guerras que elas estão vivendo. Tem pessoas que fazem o mal e elas estão colhendo o que elas plantaram. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo: ouça a minha voz. Versículo de número 21. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá. Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Carquemes estava fazendo guerra contra o rei Neco e ele estava indo contra ele. Então aquilo ali não era da alçada de Josias. Não era para Josias se intrometer naquela batalha. Tem batalhas que nós pegamos que Deus nem mandou e ajudamos quem Deus não mandou. Como não lembrar de Jonas, né? Quando Jonas, ele recebe uma direção de Deus, Deus diz para ele: desce para Nínive, vai para lá. O que ele faz? Ele se dispõe mais a fugir para Tarsis. Entra em uma embarcação que estava indo, compra a passagem, vai para Tarsis. No meio do caminho, quando ele está indo para aquele lugar, acontece o quê? Uma tempestade. Tempestade por causa de quem? Por causa de uma pessoa que estava fugindo da vontade de Deus. Todo mundo na embarcação foi prejudicado. É delicado, irmãos, a gente ajudar pessoas que Deus não mandou. É delicado a gente pegar guerras que Deus não mandou a gente pegar. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você está começando a perder guerra. Por quê? Porque você começou a pegar batalha de outras pessoas que Deus não mandou você pegar. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele nos levanta para a gente interceder por outras pessoas, para a gente orar. E nós temos que obedecer, porque quando Deus manda, ele sempre vai garantir. Ele sempre vai cuidar, ele sempre vai zelar, ele sempre vai nos proteger. A gente não tem que ter medo de retaliações quando Deus manda. Mas quando Deus, ele diz para nós que nós não devemos descer aquela batalha, porque aqui Josias estava sendo alertado. Neco estava deixando bem claro para ele. Mas ele não deu ouvidos. Versículo de número 22. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras de Neco, que ele falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Mégido. Aqui você vai ver que Josias não deu ouvidos. Quando eu vejo Josias descendo a batalha sem dar ouvidos à voz de Deus, que foi dita por intermédio de Neco, eu me lembro de Acabe, quando Deus, ele usa o profeta Micaías para falar, mas Acabe não dá ouvido, se disfarça e desce a peleja. A mesma coisa Josias fez. A diferença era que Josias era um homem de Deus e Acabe não era. Mas ambos desobedeceram e morreram na batalha. Não desobedeça, declare comigo: eu não vou desobedecer. Não vou pegar guerras que Deus reprova. Eu não vou desobedecer. Não vou pegar guerras que Deus reprova. Se Deus está dizendo a você não pegue, não pegue não, minha irmã. Pode ser quem for, pode ser seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo. Quem for, se Deus está dizendo para você não pegue, não bote sua mão, não coloque. Quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, e obedecemos, nossa casa, a nossa vida é livrada de muitas coisas. Nós recebemos grandes livramentos quando nós obedecemos a ordem de Deus. Declare comigo: eu vou obedecer a ordem de Deus. E eu sei que Deus vai trazer livramento para mim. Eu vou obedecer a ordem de Deus. E eu sei que Deus vai trazer livramento para mim. Se Josias desse ouvido, irmãos, ele teria sido poupado da morte naquela batalha, mas não deu ouvidos. Desceu para uma batalha que não era dele. Não pegue batalhas que não são tuas. Eu me lembro também da passagem a qual Deus fala para Jeremias, dizendo: Jeremias, não ore por este povo, não interceda, não levante por eles clamor. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo para você: cuidado. Cuidado, porque onde eu estou trabalhando, ninguém pode colocar a mão. Onde o oleiro trabalha, irmãos, nós não podemos colocar a nossa mão. No livro de Jeremias, capítulo de número 7,
E versículo de número 16 vai nos dizer assim: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus estava deixando bem claro aqui para Jeremias: Jeremias, não interceda, porque eu não vou ouvir. Tá na Bíblia, irmãos. Tem momentos que Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Não entre nessa guerra. Não interceda por esta pessoa, porque Deus sabe quem Ele está tratando. Antes de você ter pena de um coitado, veja primeiro por que ele é um coitado. Mas é para Deus lhe mostrar o que é que está acontecendo, o que é que está por trás na vida daquela pessoa. Porque tem muita gente que é penosa, tem pena de todo mundo. E aí, às vezes, não dá ouvidos à voz de Deus. Deus está dizendo: eu sei quem é essa pessoa. Não, Deus, eu vou ajudar. Porque é um coitado. E Deus está dizendo: deixa que eu estou tratando. E a pessoa vai lá e coloca a mão. Não coloque a mão onde Deus não mandou. O rei Josias morreu. Morreu como um desobediente, porque não deu ouvidos às palavras que Neco falou, mas foram palavras direcionadas por Deus. Ele entrou em uma guerra que não era deles, mas era contra Carquêmios. Você vai ver aqui que ele entrou em uma batalha que não era dele. Não entre em batalhas que não são tuas e que Deus não mandou. Se Deus mandou, ore, mas se Deus não mandou, não ore. Pode ser quem for. Tenha cuidado para que você não venha perder as suas batalhas, para que você não venha perder as suas guerras por causa de pessoas desobedientes. Declare comigo: eu vou vigiar por quem eu intercedo. Eu vou vigiar por quem eu intercedo. Peça para Deus te mostrar o porquê que essa pessoa está passando por dificuldades e por lutas. Se for de Deus, Deus vai dizer para você: ore, minha filha. Ele vai direcionar, ele vai fazer arder o seu coração, você pode orar. Mas se Deus não mandar, não coloque sua mão não, para você não pagar um alto preço. Josias morreu em uma batalha que nem foi dele, então tome cuidado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus de resposta. E eu tenho convicção, Pai, que esta palavra é uma resposta dos céus para pessoas que estão me ouvindo agora, pessoas que gostam de ajudar a todo mundo sem antes te consultar, pessoas que ajudam mesmo quando o Senhor, meu Deus, fecha as portas e diz que não quer que ele e ela ajude. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê discernimento para a gente compreender o que é a tua voz, para a gente compreender o que é que o Senhor quer de nós, se o Senhor quer que a gente ajude ou se o Senhor não quer. Deus, não deixe a gente agir por pena, mas que possamos parar, Senhor. Parar e ouvirmos a tua voz, parar e ouvirmos os teus direcionamentos. O rei Josias pereceu porque ele não deu ouvidos, ele foi desobediente como Acabe. Deus, tem misericórdia de nós. Arranca do nosso coração, Pai, toda desobediência, que possamos te agradar em primeiro lugar. Que possamos, meu Deus amado, colocar tudo nas tuas mãos e que o Senhor venha direcionar os nossos passos e nos mostrar aquilo que nós devemos fazer, a direção que nós devemos seguir. Em nome de Jesus, Pai. Não deixe a gente agir por impulso e nem por pena, mas que a gente haja, meu Deus amado, pela sua direção, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, meu Senhor. Abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, Pai. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, Pai. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte, restaure, restitua, traga assinatura. Causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor visite pessoas aqui neste exato momento, Pai. Que o Senhor mostre a direção, que o Senhor não deixe eles agirem por pena, mas que eles venham agir segundo a tua direção, segundo a tua palavra. Que eles não peguem guerras desnecessárias, para que eles não venham perder as batalhas deles por causa de outras pessoas, mas que eles ajudem somente quem o Senhor direcionar, somente quem o Senhor mandar, porque o
Senhor conhece, Pai, o coração do homem. O Senhor sabe quem é quem, meu Deus. E eu te peço que o Senhor venha nos revelar, Pai, quem a gente pode ajudar e quem a gente não pode. É em nome de Jesus que nós te pedimos, meu Senhor. E já te agradecemos crendo nessa direção e na nossa vitória. Amém. Deus é um Deus que traz novas direções para a sua vida. Ele é um Deus que mostra para você o que você deve fazer. Vigie. O rei Josias, ele não vigiou, por isso ele acabou morrendo nesta batalha que nem dele era. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. É tempo de vigiar.